Durante a história, a Bíblia foi um livro tão controverso que em alguns momentos você podia ser morto tanto por lê-la quanto por não lê-la. Este vídeo apresenta um dos conteúdos mais polêmicos deste canal. Hoje, exploraremos o lado oculto e inquietante do livro mais importante de todos os tempos. Prepare-se, porque estes são os 7 mistérios mais inquietantes da Bíblia. Mistério de número 7. Shakespeare e a Bíblia. O famoso escritor William Shakespeare é conhecido por suas obras incríveis, mas poucos sabem que ele tinha uma ligação curiosa com a Bíblia. Ele frequentemente citava o livro de Salmos em suas peças e era obcecado por esse texto sagrado. Uma teoria intrigante sugere que Shakespeare teria influenciado a tradução da Bíblia do rei James, finalizada quando ele tinha 46 anos. Se você abrir essa tradução e ler o Salmo 46, ao contar 46 palavras a partir do início, encontrará a palavra shake. Agora conte 46 palavras a partir do final e encontrará spear, formando o nome do dramaturgo. Essa teoria surgiu em 1902. Mas é mais provável que um dos tradutores tenha inserido essas palavras como uma homenagem ao grande escritor. Coincidência ou não, essa curiosidade faz de Shakespeare parte de um dos livros mais importantes da humanidade. Mistério de número 6. A destruição de Sodoma e Gomorra. Os nomes Sodoma e Gomorra são sinônimos de pecado e imoralidade. Na Bíblia, essas cidades foram destruídas por Deus com uma chuva de fogo e enxofre devido à corrupção de seus habitantes. Embora a história pareça inacreditável, arqueólogos encontraram evidências de que um meteorito pode ter causado uma explosão 1000 vezes mais poderosa que a bomba de Hiroshima, destruindo completamente a região. A temperatura subiu para mais de 2000 graus Celsius, queimando tudo instantaneamente e matando cerca de 8.000 pessoas. Ló, parente de Abraão, sobreviveu ao fugir para as montanhas, mas, em um episódio trágico, foi embriagado e abusado pelas próprias filhas. Essa narrativa continua sendo um dos relatos mais impactantes da Bíblia, misturando fé e ciência. Mistério de número 5. Os Cavaleiros do Apocalipse. Os Cavaleiros do Apocalipse são figuras famosas da Bíblia, frequentemente retratados em filmes, jogos e livros. Geralmente, ouvimos falar de 4 cavaleiros: guerra, fome, peste e morte. No entanto, ao analisar o texto bíblico no livro de Apocalipse, encontramos um 5º cavaleiro, o Hades. Ele é descrito como aquele que segue a morte de perto. Hades, na Bíblia, representa tanto a morada dos mortos quanto o inferno em um sentido simbólico. Esse 5º cavaleiro, que muitas vezes é ignorado na cultura popular, torna o cenário ainda mais assustador. Quando o anticristo surgir, será seguido por guerras, fome, pestes e, finalmente, o Hades, que consumirá tudo. Mistério de número 4. O fim do mundo. A Bíblia aborda o fim dos tempos em diversas passagens, incluindo o livro do Apocalipse. Jesus, além de ser considerado o Messias, também fez profecias sobre o fim do mundo. Ele disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome, pestes e terremotos. Tudo isso será o começo das dores. O profeta Daniel também previu que Israel seria atacado por um governante chamado Rei do Norte, referindo-se a uma região que hoje seria o Irã. Essa profecia, combinada com os eventos atuais no Oriente Médio, leva muitos a acreditar que estamos nos aproximando de uma 3ª guerra mundial. O fim do mundo, segundo a Bíblia, é descrito como um período de sofrimento sem precedentes, algo que continua sendo um mistério assustador. Mistério de número 3. O que é o inferno? A ideia popular do inferno como um lugar de tortura eterna, cheio de demônios e fogo, não vem da Bíblia.
No texto original, as palavras usadas para inferno são Sheol, em hebraico, e Hades, em grego, que significam morada dos mortos ou sepultura. Na Bíblia, o inferno não é um lugar de tormento, mas sim um símbolo de destruição. Em vez de castigos eternos, os maus seriam destruídos no lago de fogo, desaparecendo para sempre. A visão moderna do inferno, como um lugar de sofrimento eterno, foi popularizada por obras como A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Mas essa ideia não é encontrada nas Escrituras. Mistério de número 2. Canibalismo em tempos de cerco. Na antiguidade, cercar uma cidade era uma estratégia militar comum. Sem comida ou água, os habitantes enfrentavam fome extrema, chegando a cometer atos horríveis para sobreviver. No livro de Deuteronômio, a Bíblia alerta os israelitas de que, caso desobedecessem a Deus, seriam sitiados por seus inimigos e chegariam ao ponto de comer os próprios filhos. Durante o cerco a Samaria, por exemplo, a fome foi tão devastadora que mães fizeram pactos para devorar seus filhos alternadamente. Embora seja difícil imaginar algo tão cruel, relatos históricos e arqueológicos confirmam que isso realmente aconteceu em épocas de extrema escassez. Essas histórias chocantes servem como lembretes das consequências sombrias de tempos de guerra. Mistério de número 1. O Anticristo. Por fim, chegamos ao mistério mais perturbador da Bíblia: o Anticristo. No Apocalipse, ele é descrito como uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, carregando o número 666. A Bíblia usa essa figura como um símbolo de governos e potências mundiais que oprimiram Israel ao longo da história, desde o Egito até o Império Romano. A besta é acompanhada por uma mulher chamada Babilônia, a grande prostituta, que está embriagada com o sangue dos santos. A figura do Anticristo inspirou incontáveis obras de arte, filmes e teorias, mas continua sendo um dos maiores enigmas da Bíblia. Para muitos, ele é um alerta sobre algo tão terrível que ainda está por vir. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Cada interação ajuda muito. Obrigado por assistir, fique com Deus e até a próxima.